bem-vindo ao SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Cada vez os veículos têm mais tecnologia e a manutenção preventiva tem ganhado um papel cada vez mais importante e ainda mais fundamental para garantir desempenho, segurança e economia. Hoje a gente vai bater um papo sobre dicas práticas para cuidar do seu carro, incluindo cuidados com sistemas eletrônicos, revisões periódicas, como que a tecnologia mudou e hoje você tem que ter atenção a alguns itens que antes talvez não precisasse. E para ilustrar isso da melhor maneira possível, eu trago para vocês hoje a participação do Miguel Cousani, que é, além de influencer, criador de conteúdo, ilustrador e artista lá no Tune My Car, no Instagram, é o feliz proprietário de uma Towner, de um Mini Cooper e de um Renegade, ou seja, velho, meio velho e 0 km. Então assim, Miguel, se você não conseguir cobrir hoje aqui todo o espectro de assuntos que a gente tem para falar de manutenção de carro, eu vou ficar muito triste. Você quer se apresentar pra galera, Miguel? Fica à vontade. Fala, galera. Bom, o Léo já resumiu aí. Prazer, eu sou o Miguel, conhecido também como Tum, dono da página Tune My Car. Eu sou, na maioria do tempo, ilustrador, né? Mas a gente tenta tatear um pouco por aí como influencer, ter uma figura pública aí minimamente. E eu não sou mecânico, eu não boto a mão na massa, mas eu sou um heavy user de veículos. E vamos aí, eu tô como conhecedor dos BO, não como resolvedor dos BO. Ai, gente, a gente sempre bate um papo, pessoal, para aquecer a voz antes de começar a gravar. E eu tava contando pro Miguel que 2 finais de semana passado eu entrei no carro, escutei um bloco e fui pra casa, normal, né? Fui manobrar ali perto da guia, escutei um bloco e fui pra casa. Se é um bloco, tá tudo certo. É um bloco, o problema é 2 e o toque-toque constante. O bloco foi tranquilo. Pensei, poxa, quebrei alguma coisa manobrando o pneu em cima, né? E fui pra casa, era tarde e tal. Chego de manhã, pneu no chão. E aí, felizmente, eu tenho aquelas máquinas de encher pneu da Baseus, sabe? AliExpress salvando. Não só sei como tenho também. Pô, e fica aí a dica, pessoal. Tenham esses negocinhos em casa que só de poder rodar até o borracheiro. Enfim, um parafuso monstruoso. Tive que vulcanizar o pneu, né? E voltei com o sensor de pressão do pneu quebrado, porque provavelmente meu amigo borracheiro não teve tato. Então assim, os carros hoje em dia, pessoal, eles têm sensores em todo lugar. Até o mais simples do SUV compacto hoje em dia tem sensor de freio, tem sensor de fadiga, tem sensor de pastilha de freio. E eu agora vou ter que, além dos R$120 que me custaram a vulcanização do pneu, vou ter que provavelmente trocar o sensorzinho lá atrás. E isso fica ainda mais complexo em carros com mais tecnologia embarcada, né? Então o Miguel, ele vai aqui dar água pro vinho o tempo todo, né? Desde a Towner, a injeção elétrica ou ainda é carburador? Carbura, meu filho. Carbura. Então o cara vai do carburador da Towner a um turbo downsized do Renegade, cara. Como que tem sido manter, cara, 3 carros tão diferentes? Eu sei que o Renegade tá na garantia e isso perde a graça, né? Perde a magia das oficinas, porque você chega na concessionária e deixa. Mas como que tem sido pra você, cara, manter 3 carros tão diferentes rodando? Spoiler, nunca os 3 estão rodando, né? É por isso que a gente tem que ter 3, porque um deles não vai rodar eventualmente. E assim, o grande segredo é justamente ter o carro que está na garantia, ter o carro zeradinho para você poder ter uma lasanha e uma lasanha premium, né? Uma lasanha gourmet, como é o caso do Mini Cooper. Falando de manutenção preventiva, né? A Towner, por exemplo, leva uma agulha de fogão caso o carburador entupa. E eu ando constantemente dela para o carburador não entupir. O Mini Cooper eu tô sempre de ouvido atento, né? Para ver se rola algum barulhinho um pouco diferente. Isso já é minha manutenção preventiva ali. Turbina ou na suspensão? Qualquer coisa. Qualquer barulhinho diferente eu sei que tem alguma coisa. E a Renegade
ela vai, na verdade, para a primeira manutenção dela, né, no final do mês. 10 ou 12 mil? Na concessionária. É 10 ou 12, né? Eu não lembro também. Eles mudaram para 12 ou um ano, né? Ou 12 mil quilômetros, que é o correto, né? Porque a gente geralmente anda 1.000 quilômetros mesmo. Eu ando pouco e ando 1.000 quilômetros, imagina assim, pessoas que andam muito mais. Mas eu acho, cara, que a manutenção preventiva, ela justamente começa em casa. Ela começa com você sabendo verificar o nível de óleo, que é muito importante, que às vezes a pessoa nem sabe, sabendo verificar o nível da água do radiador. São coisas que você pode ver na sua casa, que você não precisa exatamente ser um especialista ou de um especialista para verificar esses pontos. Eu justamente não boto a mão na massa, eu não sou uma pessoa que sou um mecânico, que sou habilidoso com isso, eu deixo na mão de quem sabe, de quem é especializado, de quem é bom nisso. Porque eu sempre fui um rapaz de apartamento, sabe, Leonardo? Então, no apartamento você não consegue fazer a manutenção, não consegue mexer nas coisas, e isso não me deu essa habilidade. Não troca nem o pneu, não é? Não, o pneu a gente até arrisca, vai. Mas é justamente ver o nível do pneu, né? Que você deixa o pneu ali sempre calibrado. Outra coisa é abastecer sempre com gasolina de qualidade, é abastecer num posto de confiança. Eu, por exemplo, eu abasteço em só um posto de combustível. Lógico, quando você vai viajar, aí você procura aquele posto de rede bacana, aquela rede maior zona ali, que você tem uma confiança, você para ali e abastece. Mas aqui na cidade eu só abasteço em um lugar, o que é importante, porque você garante que foi ali que você abasteceu, que é ali que tem a gasolina de procedência, ou se houve algum problema, se houve alguma questão, é dali que saiu o combustível e é dali que você vai conseguir os seus direitos, é ali que o posto vai conseguir reparar algum erro possível, né? Hoje, se você tem um carro zero, tá fácil, né? Você vai deixar na concessionária, confere ali o manualzinho, normalmente está disponível online. Hoje em dia, as montadoras, as concessionárias, elas já têm planos de manutenção programada, onde você já paga as revisões junto com o carro e só tem que deixar lá. Então aí você não precisa se preocupar tanto, né? Mas a gente, que às vezes pega ali aquele famoso seminovo, que já tá com 3 anos, às vezes já tá começando a sair da garantia, tem o básico, né? Então, revisando aqui o básico, Miguel, pra galera, pra gente ajudar. Primeiro, manter o pneu cheio. Por que isso é importante? Pode não parecer, mas o seu pneu, mesmo em bom estado, ele vai perder ar com o tempo. Então ele vai dar aquela murchadinha, e essa murchadinha vai gerar o desgaste irregular do seu pneu, reduz a vida útil, né? Então, esse é o primeiro ponto. Cuida da estabilidade, cuida da vida útil do pneu, cuida do conforto da cabine, manter o pneu bem calibrado. Então, vai dar aquela viajada, vai deixar o carro guardado em casa há muito tempo, vai no posto e dá uma calibrada. Outra coisa que o Miguel comentou e deve estar cada vez mais especialista, e hoje, né, mesmo os carros modernos, a gente tem visto muito problema com isso, é a checagem do nível do óleo, que é a boa e velha varetinha. Se você tem um Monza ou se você tem uma Compass Black Hawk, assim, o instrumento não mudou tanto. Mudou os sensores e tudo mais, né? O Mini Cooper, mesmo tendo seus bons 10 anos de idade já, ele é por sensor. Então você tem que esquentar o carro e pedir para o carro medir o nível. Então as BMWs geralmente têm esse funcionamento. Então é importante também que você conheça seu veículo, né? Porque você pode pegar um usadinho que já tem uma tecnologia mais avançada do que aquele 0 km que está ali na concessionária. Você falou dos pneus, é importante a pessoa também dar uma olhada no TWI, né? No nível ali que tem de pneu bom ainda. Que não sei se o pessoal sabe, nos sulcos do pneu, né? Tem uma faixinha, vai sempre ter uma faixinha assim. Você não pode deixar que essa faixinha iguale com o pneu. Você tem que deixar aquele sulco bacana, aquele sulco profundo, para que a água consiga escoar por ali, né? E não ter problema, né, com, por exemplo, aquaplanagem, que é um negócio... rodar na pista, que não é um problema de manutenção, mas pode dar uma dor de cabeça significativa. Como o Miguel falou, e eu dei de exemplo para vocês, né, hoje os carros começam a ter cada vez mais sensores. Então, o Mini Cooper do Miguel, acho que é 2015, 2014. E 2014, mesmo com 10 anos de uso,
já tem um sensor a mais que talvez o meu e o seu de quem está ouvindo não tenha, né? Então, mas, por exemplo, o meu tem os de pneu, o meu tem acho que o de pastilha de freio, se eu não me engano, tem também. Então, tudo isso vai ficando cada vez mais fácil de você ter a manutenção, ou um sensorzinho em casa, um OBD que você conecta ali debaixo do volante, normalmente. Ou mesmo o próprio carro vai te avisar, né? Vai te avisar de uma próxima. Qualquer aviso que seu carro der, é importante que você esteja ciente aí do próximo passo, né? Então você tem que ter um mecânico de confiança, e você leva no seu mecânico de confiança e ele vai saber tomar os devidos cuidados. Eu acho que o importante é você saber da condição do item para que você possa fazer assim uma manutenção. Até às vezes o veículo vai te avisar um pouco antes do caso de uma pastilha, né, chegar num limite ali, para que você não tenha nenhum risco de trocar ou enfim, se acidentar aí, né? E assim, vai além disso, né? Porque hoje em dia a gente já tem aí, de forma muito mais comum, carros com condução semi-autônoma ou com recursos de frenagem de emergência. Então, assim, às vezes essas revisões eletrônicas, digamos assim, até a atualização de software que vai, sei lá, mudar uma calibragem do famoso mapa. Com certeza. Ou uma configuração do sensor de qualquer coisa. Por exemplo, né, aqui em casa, meu pai é o feliz proprietário de 2 Corollas, né? O senhor de idade, ele já ali foi, né? Não tenha dúvida, um Corolla Sedan e um Corolla SUV. Pronto. Eles têm, em teoria, os mesmos sistemas, mas o Corolla Cross ele é um pouco mais completo no sistema de condução semi-autônoma. Se eu não me engano, ele tem a frenagem emergencial e o sedã ele só tem um aviso, né? Mas isso são questões de software, né? Ambos têm os sensores, ambos têm as peças, mas, enfim, as montadoras elas vão liberando o recurso ou não, a depender daquilo que elas querem, né? Então, até atualizar o software, tal qual um celular, hoje já entra numa manutenção preventiva do carro, né? Então, não é mais só conferir se tem um recall, é conferir também se tem uma atualização de sistema pendente. O update faltando ali, igual videogame, né? Exatamente, senão você não roda bem, né? Literalmente. Os carros hoje em dia, na verdade, Léo, eles estão cada vez mais um grande computador do que uma grande máquina, assim, né? Tipo assim, tá cada vez mais realizando conexões elétricas, né, o tempo inteiro ali para fazer o veículo funcionar. Então pode ser que o seu freio esteja em dia, mas o sensor do não sei o que lá tá pouco conectado ali e o carro não vai frear. Então também é importante essa parte eletrônica aí, por isso que é importante uma concessionária ou uma oficina que esteja bem equipada, né, uma oficina de excelência, assim, que possa ter todos os equipamentos para poder fazer essa averiguação, né? Porque muitas vezes são problemas fantasmas que você não sabe ali se o sensor pode ser que o sensor esteja desconectado e não avisa. E aí na hora que você precisa daquele sensor ABS ou alguma coisa assim, ele não tem para te dizer, né? Ou agora, por exemplo, muitas mecânicas têm sistemas muito avançados que você conecta o OBD e você sabe de tudo do carro, porque tem outros OBDs que você não sabe muita coisa. Então tem essas limitações de tecnologia para cada veículo. Tem sistemas que identificam o sistema da BMW, ou o outro que vê o sistema da Jeep, e assim por diante, né? Ou seja, ainda tem isso, né? Por mais que esteja cada vez mais integrado, né? Sei lá, Stellantis aí, dona de metade das marcas que rodam no Brasil, né? Pois é. Mas ainda assim a gente vai tendo essas diferenças, principalmente com o tempo, né? E aí eu queria fazer a pergunta, tal, né, com todo respeito, né, ela já tem ali, já é uma boa senhora, né, então é um tipo de manutenção muito mais específico, mas o Mini, cara, eu acho que ele fica numa posição legal aqui pra gente discutir, porque ele é um carro já com 10 anos de uso, né, mas que tem tecnologias que Renegade não tem, que Nivus não tem, que carros modernos de hoje não tem, né, como que você falou do nível do óleo, né. Como que foi para você, né? Eu sei que você já tem uma experiência na marca. Como que foi o processo de manutenção preventiva na hora de pegar o Mini? Porque aqui a gente falou do básico, né? Do básico mesmo. Só que quando você está comprando um carro com 5, 6, 7, 8 anos de uso, você já começa a partir para outras coisas. Você tem que ver
tudo que for de borracha, principalmente na suspensão, então bucha, coxim, calço, putz, é uma série de coisas que você tem que ver, ainda mais quando a marca tem uma fama, né, como a Mini, de ter ali suas manutenções no conjunto de suspensão, né? Mas não só isso, uma série de outras coisas que pode ser crônica da marca ou do tempo, né? O que é que não pôde ficar de fora no teu check-up preventivo antes de levar o Mini para a garagem? Cara, agora você fez uma pergunta terrível. Porque o que acontece? Esse carro foi anunciado, ele estava em Campo Grande, e aí, anunciado por uma pessoa respeitada aí e tal, e eu tinha conexão, conversei, tudo certinho, foi feito laudo, foi feito, né? Mas eu não consegui ver o veículo antes de comprá-lo, porque Campo Grande é uma viagenzinha, e eu sou ansioso, e eu falei, manda vir, botamos na cegonha e veio. Tendo em vista que foi nos dito que toda a manutenção tinha sido feita na BMW há pouco tempo atrás. Então era um veículo único dono, todo revisado, pouca quilometragem, né? É um carro 2014 com 40 mil quilômetros. Então, assim, tinha tudo para dar certo e deu. Podia não ter dado, mas todas as informações foram dadas corretamente. Tinha um pequeno risco na traseira que já tinha sido me informado, então tudo certo. E aí eu fiz uma coisa que foi negligenciar a manutenção preventiva. Porque eu acreditei que já tinha sido feita a manutenção corretamente. Então eu fui na confiança, porque eu não tinha um centavo na conta, porque eu gastei tudo no carro que eu não deveria ter comprado, certo? Isso não façam em casa, crianças. A gente ensina aqui pelo não exemplo, tá, pessoal? Pelo erro, justamente. O que eu deveria ter feito, né, Léo? Feito uma inspeção no meu mecânico de confiança, trocado, mesmo se, o fluido tá bom, o fluido... Cara, troca todos os fluidos de arrefecimento, de freio, de óleo, tudo possível, para que você tenha o carro zerado a partir daquele momento, mas entre aspas, né? Pelo menos você sabe que você fez e você comprova que você fez e a sua oficina sabe que você fez a partir daquele momento que você pegou o carro. E você identifica qualquer problema de vazamento, de sensores e vedação justamente nesses sistemas, né? Ninguém quer problema com freio baixando, né? A embreagem não funcionar, ok, você não vai sair de casa. Mas ninguém quer freio mole numa viagem, ninguém quer ter esse problema, principalmente, né? Os itens de segurança, né? Que são os mais importantes, porque hoje em dia os carros, mesmo os carros mais básicos, cara, todos são turbo, todos vão alcançar ali uma velocidade bem relativa, razoável, né? E o cara da frente sempre pode estar no celular, se assustar e frear do nada e pode acabar mal. Então, assim, todo cuidado é pouco, é nada pro que pode acontecer. E aí, esses dias, o carro estava fazendo um nheque-nheque na suspensão, que para a sabedoria de todos, o nheque-nheque é melhor do que o cloque-cloque, tá? O cloque-cloque já é mais grave. O cloque-cloque ele tá batendo onde não deve, o nheque-nheque ele tá só rangendo, né? Tá só rangendo, pode ser um aperto, pode ser uma buchinha. Aí eu falei assim, cara, 6 meses, né? Que é justamente quando você troca o óleo desses carros que tem um pouco mais de performance, eu recomendo aí, meio ano você já pode trocar o óleo. Tem gente que fala com a tecnologia dos óleos de hoje, 1 ano ele aguenta, mas eu recomendo 6 meses para segurança, né, desses motores que são motores que giram muito, tipo assim, giram muito não, eu digo, tem uma alta compressão, tá com a turbina funcionando, eles giram muito quente, eles funcionam, sim, eles têm alta demanda, né, então você sempre tem que tratar eles com muito cuidado. Todos você tem que tratar com muito cuidado, mas esses que são mais de performance, você cuida um pouco mais. Não que o Mini Cooperzinho seja de performance, mas estamos trabalhando para que seja, né? Sim. Mas, então, o nheque-nheque no fim das contas foi o que no teu caso? Foi só uns apertinhos na suspensão? A sorte absurda, porque pode dar de 5 a 0 mil reais, né? Sim. Então, cheguei na oficina, troquei o filtro, tudo certinho, troquei o óleo, tudo certinho. Ele falou assim, cara, era só um reaperto na bandeja. É tudo que você quer ouvir do seu mecânico. Reapertou a bandeja, o veículo está 0 km. Tá ótimo. Pronto para rodar mais 6 meses aí, antes de encostar de novo. É importante também essa periodicidade, mesmo não sendo um carro zero, né? Mesmo você não tendo a concessionária no seu ouvido, falando assim, passou 1 ano, tem que fazer, senão você perde a garantia. Cara, você tem que fazer de qualquer forma. Sim. A periodicidade é importante, ela continua depois de sair da garantia.
ela continua depois de você sair daquela concessionária. Correto, correto. Inclusive, eu tô negligenciando aqui a minha troca de óleo, porque eu tenho... Cara, eu tô com 35 mil quilômetros rodados, né? O carro é de fevereiro de Nossa. 2021. Tá? Mas assim, é porque eu viajo muito, aí eu passo 3, 4 semanas fora, aí eu volto cheio né, o limite do cartão estourado, viajando, Nossa, né, difícil. restaurante, aquela coisa toda, aí você olha assim, eu posso trocar o óleo depois, mas não façam isso, galera. Um jantar a menos, vocês já garantem aí a troca de óleo de muitos dos carros que a gente tem. Tente ter 3 carros, meu amigo. Os 3 tem que trocar óleo, os 3 tem que lavar, deixar bonitinho, Nossa, abastecer com cara. gasolina boa, de qualidade. Então, Nossa, é cara. puxado. 3 carros olha, cara, aí é demais. Aí é demais, eu acho que não É dá o pra mim. começo da loucura. Esses dias, Miguel, eu tive a experiência de trocar pela primeira vez uma bateria start-stop, né? Ui, Que pra quem não sabe, a bateria naturalmente é um dos itens ali mais comuns de troca e de manutenção preventiva que todo mundo negligencia. Como é que todo mundo troca a bateria do carro? Um dia vai no shopping e o carro não liga, né? Eu não conheço ninguém que troca a bateria antes da hora. Nem meu pai, assim, que é uma das pessoas mais cri-cris que eu conheço com carro, troca antes da hora, né? Então, fui sair de casa, dei na chave, acendeu tudo que foi de luz no painel, o auto hold não estava funcionando, e outras coisas dando pane, pneu, cheio de aviso. Aí eu falei, porra, vamos aqui resetar. Vamos aqui resetar que o reset às vezes funciona. Cheguei, fui fazer o que eu tinha que fazer na rua, voltei para casa, quando, né, parei o carro fora, quando fui botar na garagem, fui avisado ali daquela forma gentil que, beleza, foi o último suspiro que eu dei hoje de manhã, parceiro. Agora vamos lá. E para quem não sabe, esses carros modernos, né, que tem o start-stop, que é o recurso que faz o carro desligar no farol para economizar combustível, para reduzir emissões, normalmente são baterias de maior carga, bem maior, para sustentar a quantidade de vezes que o carro tá ali dando partida no dia, né? Todo semáforo o carro liga e desliga, né? Eu não gosto. Então eu entro no carro, aperto o botão, desligo. Então a minha eu bateria... também. Cara, minha bateria durou quase 4 anos, cara. Durou 3 anos e 8 meses, Perfeito. 3 anos e 10 meses. Então valeu, né? Valeu. São 4 botões, né? Que eu aperto quando eu entro na Antes, Renegade. Porque ela antes não de tem o botão. decolar. Antes de decolar, perfeito. Porque ela não tem o botão de start, então é na chave. Aham, Mas eu fecho a porta, né? Eu aperto para aham, fechar a porta, desligar o lane assist, desligar o start stop e aham. tirar o freio de mão. Você não liga o esporte, eu só ando com o esporte ligado. Mas a minha é 1.8 é torque, né? A sua já não precisa É tanto porque a assim, né? 1.8 ela não sai do lugar se não tiver o esporte, né? Não, Como não você sai sabe, eu mesmo. tinha uma. Não Eu bem sai. sei como é que é. Não sai mesmo. Cara, mas é legal ver essas diferenças entre os carros, porque para quem tá comprando, de novo, um carro mais moderno, de 2016 para cá, né? Você tá comprando ali o seu primeiro carro com bateria start-stop, primeiro carro com farol automático, primeiro carro com uma série de coisas, né? Muda muito os cuidados que você tinha ali com aquele seu Cliozinho da época da universidade, o seu HB20 ali do começo, da primeira geração. Você vai tendo que tomar de conta de cada vez mais coisas. Isso significa que você cada vez tem mais performance, mais segurança, mais desempenho, mas as suas idas no mecânico vão cada vez ficando mais caras, especialmente se você não souber o que está fazendo, ou negligenciar, ou não escolher tanto um posto de segurança para cuidar da qualidade do seu combustível, como os postos abastecidos com SP, como também se você tiver mecânicos que não estão preparados para lidar com os sensores do seu carro, as particularidades do seu carro. Então, assim, desde a troca simples de um pneu, hoje em dia dá para dar pau no sensor da pastilha do freio, no sensor de pressão. Você pode ter problema de alinhamento e balanceamento, que é outra das questões que a gente nem tratou aqui ainda, de Uhum. manutenção preventiva, que é extremamente importante, porque senão depois seu carro tá andando que nem um caranguejo, consumindo Exato. gasolina pra danar, e você não sabe por quê, porque o carro tá andando na diagonal. Então é muito importante também. Vai trocar o pneu, cara, vai fazer uma revisão? Faz um rodízio, confere como que tá o balanceamento, confere como que tá o rodízio dos pneus, coloca os da frente atrás, os de trás à frente, para garantir também uma compensação ali no desgaste. A gente sabe que carro de tração dianteira, né?
normalmente os pneus da frente eles desgastam mais rápido. Então esse rodízio aí pode ajudar a segurar um pouco mais o tempo de vida dos seus pneus. Cuida da bateria. Hoje em dia o próprio Renegade ele tem lá o sensor de, acho que é o voltímetro, né? Que tem lá a potência da bateria. Então ele ajuda, ele te mostra, né? Se ela tá chegando na hora de trocar ou não. Sensores de temperatura de óleo. O carro tá esquentando demais, fica de olho. Você tá fazendo uma viagenzinha na estrada, sem trânsito, ele tá esquentando muito, fica de olho. Brinca com os sensores do teu carro, confere os painéis. Dá aquela soltadinha no volante, numa reta, numa velocidade segura, solta o volante, vê se ele tá alinhado. Se ele puxou para a esquerda, você fala, ó, se ele deu uma balançadinha, é outra coisa, pode ser alinhamento, pode ser o balanceamento das rodas, né? Enfim, tem várias coisas aí. É muito para a gente falar em tão pouco tempo, né, Léo? Porque são muitas particularidades de cada veículo. Por exemplo, a bateria que você falou, a Start-Stop, ela tem um custo muito mais elevado do que a normal. Nossa, bem mais. Ela é bem mais cara do que a normal. Então tem isso também. Vai ver um veículo, ou o seu tem Start-Stop, cara, fica muito ligado, né? Tipo assim, usa de forma adequada, porque depois a troca é muito cara, cara. Esses carros novos, como tem muito mais tecnologia, muito mais coisa, cara, mais tecnologia, mais coisa para quebrar, ponto. Mesmo que essas tecnologias sirvam para você, ou enfim, as novas tecnologias de baterias, né, dos carros elétricos, são problemas que a gente só vai descobrir quando a gente pegar o usadinho. O Mini Cooper tem problemas que estão sendo descobertos agora pelos usuários no grupo, e a gente vai sabendo de novo as coisas, porque o carro nunca teve 20 anos, 30 anos, né? Mas uma hora vai ter. Correto. Então, assim, para o usuário comum, cara, usuários comuns desse meu Brasil, comprem carros novos. Tente sempre ter um carro mais novo, porque o carro mais dentro novo... Dentro da garantia. Vai ser uma outra manutenção preventiva, né? Porque você gasta no carro mais novo, mas você não vai gastar depois na bucha que vai vir para você. Essa talvez seja a lição mais dolorosa para eu, para Miguel, para todos vocês que estão ouvindo a gente, que gosta de um bom carro potente, que normalmente a gente só consegue chegar ali e bancar quando tá chegando ali nos 10 anos. Então aquele jatinho GLI 2011, 2012, aquele Mini Cooperzinho 2013, né? 2015 do Miguel... O Léo já tá falando todos os carros que ele tá atrás na Web Motors. Não, se você for ver meu histórico na Web Motors, só tem câmera fotográfica. Ou na OLX, né? Só tem câmera fotográfica. Na OLX só tem Twingo e Chevette. Chevette de R$5.000 pra gente fazer a lanternagem. Então assim, eu acho que essa é a grande... Aproveitando aqui para começar a nossa despedida de vocês por hoje, se você pode e você não é um grande entusiasta, você não está disposto a acordar um dia na sua garagem com uma manchinha de óleo no azulejo da sua garagem, procure fazer a maior manutenção preventiva de todas. Carrinhos ali entre 2, 3 anos de usado, se puder comprar zero, compra. Perfeito. Não é garantia que você não vai ter problema, porque, né, a gente tem aí exemplos de carro zero baixando óleo, pegando fogo, que não é legal, mas pelo menos você tem uma garantia, pelo menos você tem ali direitos diferentes, né? Então, Miguel, quando der bucha aí na suspensão dele, é como ele falou, de 0 a R$5.000, é uma roleta russa que ele gira quando sai de casa, né, Miguel? Sim, e a Renegade eu tenho o respaldo da concessionária, tá tudo certo, e provavelmente não vai dar BO, até porque eu sou muito cuidadoso com os carros, que é outra manutenção preventiva, mas isso aí... Essa daí a gente vai ter que deixar para depois. Evite buracos, não é porque seu carro tem um aro 16 e Jeep na lataria que você pode estar varando calçada sem justificativa. Miguel, querido, boa sorte com sua Towner. Mal posso esperar para andar nela, o Mini eu dispenso, tá? Boa sorte com o Mini também. Não, mas você vai gostar também. Eu quero dar um rolezão de Towner, chegar no postinho, na Towner, cheirando a álcool. Nossa, cheirando a gasosa. É gasosa, mesmo, gasosa? Poxa, vamos lá. E obrigado pela participação mais uma vez, meu querido. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Lembrem-se, vocês encontram o Miguel e o trabalho dele no @ToonMyCar, TOONMY Car. Ele faz ilustrações incríveis do carro da galera,
desde Red Brandão, Petrolhead, os maiores nomes da cena automotiva brasileira, até donos de Honda Fit batidos, né? Até pessoas mundanas como eu e você que andam de Renegade, de tal, né? De Nivus, de Polinho, de HB20, ele atende todo mundo, ele não desenha só Porsche e McLaren, né, Miguel? É isso aí. Embora desenhe muito Porsche e McLaren. Mas é isso. Galera, muito obrigado. Valeu, Léo. Muito obrigado pelo convite. E próxima vez que vir para São Paulo, bora andar de Towner. Bora. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!